Por que tá tão difícil contratar um jogador em 2026? O Remo tá com dificuldades, o Atlético Paranaense, o Flamengo, o Cruzeiro. Meu irmão, o que tá acontecendo com o mercado da bola 2026 que estamos vendo menos contratações? Vamos explicar o porquê isso tá acontecendo e por que isso vai se destravar daqui a pouquinho. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Futebol brasileiro é o nosso foco aqui e hoje a gente vai falar, cara, muita gente tem me perguntado aí no Instagram, nos comentários, por que tão poucas negociações estão sendo feitas, os grandes nomes ainda não estão chegando? Meu camarada, a resposta mais simples para quem clicou nesse vídeo só para saber a resposta é a seguinte, meu camarada: dinheiro. As negociações estão absurdamente caras. Então, se você quiser saber só o motivo, é porque elas estão caras. Mas a gente vai destrinchar o porquê que tudo isso está tão caro, porquê que os jogadores estão tendo que negociar mais com os clubes, mais com seus empresários, mais com os clubes para os quais eles querem ir. A gente vai entender isso. Cara, vamos lá. Notícias como essa que eu vou botar aí na tela para você. Remo monitora Tassiano para 2026, né? Vamos lá, o Tassiano tá sem espaço no Santos, é um cara que recebe um salário alto, o Santos quer se desfazer desse jogador, mas meu camarada, o mercado brasileiro está completamente inflacionado. Chegou um determinado momento, se você não acompanha muito as finanças dos clubes, chegou um determinado momento em que as bets entraram no futebol brasileiro. Vamos lá, o 2022, tá? Ali por volta de 2022 que as bets entraram no futebol brasileiro e entraram com valores altíssimos de patrocínio na camisa dos clubes do futebol brasileiro, principalmente da Série A. Com o aumento da receita dos clubes, os empresários do futebol pensaram o seguinte: pô, os clubes estão com mais dinheiro. Os clubes pensaram o quê? Pô, agora eu tenho mais dinheiro para investir. O que os clubes erroneamente passaram a fazer? Começaram a oferecer salários para jogadores como o Tassiano, que é um jogador mediano do futebol brasileiro, passaram a oferecer salários exorbitantes só para ganhar, né? Só para que eles ganhassem as concorrências, a concorrência no mercado pela contratação do jogador. Movimento desesperado e muito pouco inteligente. Então começou esse movimento com jogadores medianos, como o próprio Tassiano, né? Que recebe próximo de R$1 milhão no Santos. Isso há 3 anos atrás, 3 anos não, que a gente já tá em 26, mas ali no início da década, 20, 21, 22 até, era um absurdo você pensar num Tassiano ganhando R$1 milhão, né? Então, isso passou a acontecer. E o pior, clubes gigantescos como Flamengo, Botafogo, Palmeiras, começaram a elevar o nível e competir com clubes pequenos da Europa no mercado internacional, trazendo jogadores muito caros, né? Que recebem ali em torno de 2 milhões, 3 milhões de reais, inflacionaram também o teto salarial do futebol brasileiro. Jogadores como o Tassiano pensaram o seguinte: cara, se o Carrascal ganha 2 milhões, por que eu não mereço ganhar 1 milhão? Porque quando o Carrascal ali, jogadores como o Carrascal, por exemplo, vamos lá, o Deco, quando o Deco jogava no Fluminense, ele recebia o quê? 800 mil? Tudo bem que era outra época, né? O dinheiro valia outra coisa. Não dá pra gente converter muito. Mas dá pra gente pensar em percentual. Cara, se na época que o Deco jogava no Fluminense e ele era um superstar, ele recebia 800 mil, 700 mil, era o top salário no Brasil, e jogadores medianos, como o próprio Tassiano, recebiam algo ali em torno de 300 mil, 400 mil reais, por que agora, né, que o cara lá do Flamengo, lá, o Carrascal, ganha 2 milhões, eu vou ganhar menos da metade que ele, se antigamente eu ganhava metade de um jogador top? Então, os empresários começaram a pensar nisso. Bom, se os times estão ali trazendo super estrelas, os meus jogadores medianos podem receber mais. E, inclusive, os próprios empresários, nas suas negociações, também vão querer mais dinheiro de comissão. O valor, né, para tirar um jogador de um clube, as multas começam a aumentar, porque se o salário aumenta, a multa aumenta, inflaciona o mercado inteiro. Então, estamos vivendo uma bolha no futebol brasileiro, tá? O dia que as bets saírem do futebol brasileiro, do jeito que elas estão investindo pesado aqui, a gente vai ter um problema sério, tá? Já anota isso aí. Então, vamos lá. Remo monitora Tassiano para 2026. Cara, um cara que não foi bem no Santos, estava no Bahia foi pro Santos, já foi um valor alto, 30 milhões de reais, recebe um salário muito alto, o Santos quer se desfazer. Mas por que o Santos não libera o Tassiano pro Remo logo? Cara, porque o Santos não quer mais pagar o salário do Tassiano, olha aqui, ó. Qualquer interessado tem que arcar com 100% dos salários
de Tassiano. E tu acha que o Tassiano vai sair do Santos, que ele tem contrato por mais 2 anos ali com o Santos? Tu acha que ele vai aceitar, tendo um contrato assinado, pagar 1 milhão por mês, vai aceitar receber menos de outro clube? O cara prefere, muitos deles preferem jogar menos, mas receber mais grana. Entendeu? Poucos jogadores pensam na parte esportiva, ainda mais um cara como o Tassiano que tá caminhando pro fim da carreira. Então, por que é difícil tirar o Tassiano, um cara que nem joga no Santos? Por que é difícil tirar ele do Santos? Se o Santos quer liberar, o outro time quer o Tassiano, porque o Tassiano não vai abrir mão do alto salário que ele recebe. Essa é a dificuldade que os clubes estão enfrentando no mercado. E não é só o Remo não, tá? Que acabou de subir de divisão. Quando a gente pensa aqui, ó, no Flamengo, por exemplo, o Flamengo está tentando tirar o Caio Jorge do Cruzeiro. O Flamengo, que o presidente deu uma declaração que se ele quiser ele gasta 1 bilhão no futebol e blá 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 blá. Próprio Flamengo, tá? Pulamos ali da parte mais baixa monetariamente, né, de monetização, né, o time mais dos times menos abastados na Série A, e passamos para a elite da grana na Série A, tá? Então, Flamengo tomou 2 recusas de proposta do Cruzeiro na mesa aí por Caio Jorge, tá? Ofereceu 32 milhões de euros, seria a maior transação interna do futebol brasileiro. 207 milhões de reais que o Flamengo ofereceu ao Cruzeiro para contratar Caio Jorge e teve a sua recusa, tá? Nesse caso aqui, passa pelo mercado inflacionado. Não só o mercado nacional está inflacionado, até porque as bets estão internacionalmente ligadas ao futebol, né? Então, o mercado europeu também está inflacionado. E o Cruzeiro sabe, aqui é um pouco diferente, tá? Não é a mesma situação do Tassiano. Aqui é porque o Cruzeiro sabe que tem um jogador na mão que tem um alto poder de valorização, um cara jovem, artilheiro do campeonato, em destaque nacional, chegou à seleção brasileira, e o Cruzeiro também não quer reforçar um rival pelos títulos no ano de 2026. Então, passa por isso também. Mas o Flamengo também está tendo dificuldades em contratar jogadores internamente e, teoricamente, é o clube com mais dinheiro, né? Mas também internacionalmente, né? Olha aqui, ó, o Flamengo tá tentando contratar o Tati Castellanos. Tentou contratar, né? Centroavante da Lazio. O Flamengo ofereceu 143 milhões de reais. O Flamengo, obviamente, está no mercado em busca de um centroavante. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que eu achava realmente... E quem viu esse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Eu falei lá no início da janela que eu falei, Flamengo tem que focar no centroavante. E a diretoria, pelo visto, pensa a mesma coisa que eu. É o ponto fraco do elenco do Flamengo, né? O Pedro já não é mais um centroavante confiável para um time do nível do Flamengo, né? Então o Flamengo tá no mercado em busca de um centroavante. Ofereceu 143 milhões de reais a Lazio pelo Tati Castellanos. Seriam 22 milhões e meio de euros. Cara, isso aqui é um nível absurdo de contratação, tá? Pro futebol brasileiro. Luiz Henrique foi mais barato que isso, o Almada foi um pouco mais caro que isso, né? Então, são jogadores que chegaram no Brasil e destruíram, né? Então, não seria o caso do Tati Castellanos, tá? Mas o Flamengo optou por fazer essa proposta absurda. O que aconteceu? Veio um clube da Premier League, superou o Flamengo e levou por 175 milhões de euros, ou 175 milhões de reais, me desculpa, ou 29 milhões de euros foi a proposta que a Lazio aceitou sobre o Tati Castellanos, tá? 27 anos, um atleta que tem pouco poder de revenda aí no mercado, caso ele viesse pro Brasil, né? Ele estando lá na Premier League, ele ainda tem um poder de revenda alto. E aqui é outro problema, tá? Outro problema, o terceiro problema do vídeo que a gente já encontra. Competição internacional para os grandes clubes brasileiros, meu camarada. O Flamengo, por esses jogadores internacionais que o Flamengo busca, cara, a Liga Brasileira tá se fortalecendo, mas ainda não é vista como uma liga top para os jogadores internacionais virem ao Brasil jogar. Ainda não é visto, não tem jeito, cara. A gente quer que seja, mas o próprio Flamengo joga contra isso, né? O Flamengo joga contra a evolução da Liga Brasileira e vai ter dificuldade sempre. Enquanto o futebol brasileiro for amador, vai ter dificuldade de trazer jogadores internacionais. E quem é Tati Castellanos? Você tá me entendendo? Esse cara prefere jogar, obviamente, na Premier League, num clube que está na zona do rebaixamento da Premier League, do que num clube top do Brasil. Ele prefere isso, porque a liga de lá é mais forte. E isso já vai um anúncio aí pro Flamengo. Então, outro problema, nossa liga ainda está fragilizada. Para trazer jogadores internacionais, vai ter dificuldade. O nosso futebol ainda não é forte o suficiente. E mais uma vez eu te pergunto, quem é Tati Castellanos na fila do pão, meu camarada? Quem é esse cara para recusar a Liga Brasileira? Mas é óbvio, eu entendo ele. Ele prefere jogar ali na Liga
inglesa, né? O Palmeiras também tá tendo dificuldade, olha aqui, ó. Palmeiras, ali, ó, tentou o Nino, assim como o Fluminense, né? Poderia falar Fluminense, Cruzeiro. Tentaram o Nino e o Zenit, olha só, o Palmeiras ofereceu 65 milhões de reais, tá? Mas o Zenit, ele quer muito mais, tá? Na verdade, olha só, ele quer 65 milhões de reais, o Zenit quer 65 milhões de reais e o Palmeiras, se eu não me engano, ofertou 26 milhões de reais, né? O Palmeiras ofertou metade. Então, assim, tá super inflacionado o mercado aqui no Brasil e também fora do Brasil. O que a gente pode falar dos clubes que estão negociando nesse momento? Quem é que tá contratando melhor? Cara, você tem que ser muito criativo no mercado. Curitiba tá indo muito bem no mercado, né? Já fiz um vídeo sobre isso ontem. Curitiba tá indo muito bem. O Remo tá indo bem. Eu tô falando dos times que estão com menos dinheiro para investir. Fluminense tá indo bem no mercado interno. O Fluminense optou por contratar no mercado interno, né? Ele sabe que alguns clubes estão com jogadores negociáveis e que o mercado interno, apesar de estar inflacionado, o Fluminense está com caixa para pagar salário alto, diferentemente dos clubes que estão vindo da segunda divisão. Então, o Fluminense está indo bem, está indo certeiro no mercado interno, porque sabe que o externo, para contratar jogadores, a América do Sul também está super inflacionada, né? Inestrosa, por exemplo, atacante de destaque na Libertadores do Atlético Nacional da Colômbia. Um cara que custa aí 6, 8 milhões de dólares, também não vale a pena, não vai chegar aqui e destruir o futebol brasileiro. Fluminense, Remo, Curitiba estão indo bem. Botafogo, São Paulo e Corinthians estão com transfer ban, não estão indo bem. O Flamengo vai destravar essas negociações, tá? O Flamengo tem muito dinheiro, então vai acabar destravando. Então a gente pode esperar um Flamengo destravando, um Atlético Paranaense destravando em breve. O Vitória optou por contratar jogadores ali na verdade, o Vitória optou por renovar antes o seu elenco, né? Renovar com os principais destaques do seu elenco que estavam ali emprestados e agora vai ao mercado. Bahia tá sendo certeiro também, é um clube muito inteligente, com um scout internacional absurdo e tem o nome do Manchester City por trás do grupo City, né? Então o Bahia deve vir forte no mercado, já fez uma outra contratação. Mas, cara, Internacional, Grêmio, o Cruzeiro também com muito dinheiro ainda não fez grandes contratações. O próprio Atlético Mineiro resolveu aí soltar alguns jogadores antes e promete vir muito pesado. O Atlético Mineiro estava focado na renovação do seu elenco e agora promete contratar jogadores com muita grana, tá? O Atlético Mineiro tá prometendo um mercado alto. O Santos trouxe Gabigol, um baita de um reforço, talvez uma das maiores transações aí. Mesmo que por empréstimo, o Gabigol caiu um pouco no nível nacional, mas ainda assim é uma grande contratação do Santos, mas me deixa com o pé atrás. O Santos traz um jogador muito caro e com, cara, ainda em baixa na carreira, né? Então, assim, Mirassol renovou o time inteiro, perdeu o time inteiro. Times que estão preocupando, cara. Vou até botar de volta aqui na tela pra você, porque tem alguns times que estão preocupando um pouco ali essa situação aí pra temporada, tá? Vamos lá. Times que estão preocupando. A gente passou pelo Atlético Paranaense, já falei sobre o Atlético Paranaense, né? Acho que o Atlético tá demorando muito no mercado, então o Atlético me preocupa um pouco. Falei sobre isso melhor no vídeo de ontem. O Atlético Mineiro, cara, promete vir pesado no mercado, mas ainda me preocupa, talvez esteja chegando atrasado no mercado. Bahia, não me preocupa, o Bahia não me preocupa. O Botafogo me preocupa bastante, acredito no Botafogo com um elenco bastante enxuto nessa temporada. O Botafogo está cortando gastos, vai ser uma temporada de corte de gastos. Bragantino me preocupa demais, o Bragantino fez apenas uma contratação, né? Até agora fez o uruguaio Ignacio Sousa do Peñarol, então o Bragantino me preocupa para essa temporada, tá? A Chapecoense, cara, tá sendo certeira no mercado. Acho que a Chape me preocupa, mesmo que ela estivesse contratando bastante, mas é porque a Chape tem menos dinheiro para essa temporada, né? Cara, o Corinthians me preocupa demais, sem dinheiro nenhum para contratar, tá tentando trazer jogadores por troca, por empréstimo e tá com transfer ban ativo, então o Corinthians preocupa demais. Curitiba tá indo muito bem nessa temporada aí de mercado da bola, vamos ver se o time vai dar certo. Cruzeiro não me preocupa nem um pouco, cara, tem um time muito forte, manteve boa base e deve contratar jogadores pontualmente ali, deve ser um time muito forte. O Flamengo me preocupa zero também. O Flamengo, acredito que mesmo com dificuldade para contratar, já tem um elenco fortíssimo. O Fluminense também não me preocupa muito, tem um elenco bom e tá contratando jogadores pontualmente. O Fluminense tá reforçando seu elenco ali, como o Gêmeos. Perdeu o Thiago Silva, precisa de mais zagueiros, precisa de um centroavante urgentemente, mas o Guilherme Arana foi uma excelente contratação. Grêmio tá no sapatinho. O Grêmio é um ano de reconstrução, o Grêmio não deve vir brigando forte por títulos.
Mas olho no Grêmio, já pode trazer coisas boas. Trouxe o TT, um excelente jogador. Tá com o Luiz Castro ali como treinador. O Inter me preocupa demais. Não vejo boas contratações chegando no Inter. E o Paulo Pesolano não é um técnico que me dá confiança, tá? O Inter me preocupa. Mirassol me preocupa demais. Desmontou o time inteiro. E pra encaixar esse time de novo vai ser um desastre. Vai ser difícil. O Palmeiras me preocupa zero, apesar de não ter contratado ninguém ainda. Tá, é um time muito bom. O Remo me preocupa um pouco pelo orçamento baixo, mas é um time que tá indo bem no mercado também. Tá contratando bons jogadores. Trouxe Thiago Pikachu, por exemplo, que reforça muito bem esse elenco. O Santos me preocupa um pouco pelo nível salarial que o Santos está pagando aos seus jogadores, tá? Tem jogadores gigantescos como Neymar e Gabigol, mas que estão em baixa na carreira. Se eles seguirem embaixo, o Santos está lascado. Se eles voltarem, aí o Santos, meu irmão, vai brigar nas cabeças, porque é um ataque absurdo, pelo menos no papel, né? Neymar e Gabigol. Santos me preocupa de leve. São Paulo me preocupa muito. Pouco dinheiro, time ruim e transferban ativo. E o Vasco da Gama me preocupa um pouco, porque é o Vasco, sempre me preocupa, mas é um time que eu espero um crescimento nessa temporada, tá? O Vasco tá se organizando, tá vindo investidor por trás ali do Vasco, tem um técnico que eu confio, que é o Fernando Diniz, o Pedrinho, presidente, que tá organizando o clube. Me preocupa um pouco, porque é o Vasco, mas é um clube que eu espero um crescimento nessa temporada, um Vasco mais confiável. E o Vitória me preocupa de leve, mas o Vitória manteve pelo menos a parte boa do seu elenco, precisa contratar melhor para essa temporada. Comenta aqui embaixo qual time tá te preocupando mais nesse mercado da bola 2026. Mais tarde tem atualização das principais contratações. Segue o torcedorismo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.